Bem-vindos de volta ao canal Tempos Arcam. Hoje estaremos mergulhando em um dos capítulos mais fascinantes da história da humanidade, as 7 maravilhas do mundo antigo. Essas espetaculares criações, forjadas pela engenhosidade e criatividade de civilizações antigas, continuam a nos cativar com sua magnificência até os dias de hoje. Construído para guiar os navegantes, o farol de Alexandria foi erguido em 280 a.C. e levou 12 anos para ficar pronto. Foi construído por Sóstrato de Cnido, a mando de Ptolomeu I na ilha de Faros. Por isso o termo farol é utilizado para outras construções dessa natureza. A construção era uma mistura de estilos arquitetônicos gregos e egípcios, um verdadeiro símbolo da fusão cultural que ocorria em Alexandria. O farol possuía 137 metros de altura, tendo sido feito principalmente com blocos de calcário. Sua base era um quadrado, a segunda parte octogonal, e a última um cilindro. Lá em cima, a luz solar era refletida com espelhos durante o dia, enquanto à noite o fogo iluminava, e podia ser vista a 50 quilômetros de distância. Havia ainda uma estátua do deus dos mares, Poseidon, no topo. O farol foi mencionado por vários escritores e viajantes antigos, como Plínio o Velho e Luciano de Samosata. Foi destruído por um terremoto em 956 e no século XIV. Em 1480, o que restou da construção original foi usado na construção de um forte. Uma gigantesca estátua de bronze do deus Hélios, com uma coroa de raios na cabeça e uma tocha na mão, iluminando o mar com sua chama. Uma obra-prima da engenharia de 30 metros de altura, que levou mais de 10 anos para ser produzida. Esse era o Colosso de Rhodes, admirado por milhares de pessoas de diferentes culturas e épocas. Construído na cidade de Rhodes, por Carés de Lindos, em 280 a.C. para comemorar o triunfo sobre o governante macedônio Antígono Monoftalmo, que tentavam conquistar a cidade. Conta-se que os armamentos deixados para trás pelos soldados inimigos foram utilizados para produzir o monumento. A estátua do deus do sol ficava no porto da ilha de Rhodes. Possuía 33 metros de altura e aproximadamente 70 toneladas de bronze, ferro e pedra, sobre uma base de mármore de 15 metros. Foi amplamente danificado por um terremoto que atingiu a região em 226 a.C. Mesmo suas ruínas impressionavam aqueles que visitavam o local. Da mesma forma que o termo farol, a palavra mausoléu também veio de uma maravilha. O mausoléu de Halicarnasso foi uma tumba construída em 353 a.C. para Mausolo, em Halicarnasso, atual Bodrum, Turquia. Foi construída como uma tumba para Mausolo e sua esposa Artemísia, governadores de uma província do Império Aquemênida. A tumba ficava em cima de uma colina, com vista da cidade. Com cerca de 45 metros de altura, foi projetado pelos arquitetos gregos Sátiro e Pitis e decorado com esculturas de Briáxis, Escopas, Leucarés e Timóteo. A estrutura do mausoléu era composta por 3 partes: uma base quadrada na parte inferior, 36 colunas, 9 de cada lado, no meio, e em seguida, uma pirâmide com 24 degraus. Tudo isso estava coberto de muitas estátuas em tamanho. No topo da pirâmide havia uma carruagem de mármore puxada por 4 cavalos, guiada pelo rei e pela rainha. No interior havia um pátio, onde ficava uma plataforma com a tumba de mármore. Uma escada que levava até ela era ornada com estátuas de leões e guerreiros de pedra. Nas laterais da tumba, cenas mitológicas e históricas eram representadas. Foi destruído por terremotos entre os séculos XII e XV, e a câmara do túmulo saqueada por ladrões. A estátua de Zeus em Olímpia, criada por volta de 430 a.C. pelo renomado escultor Fídias, era simplesmente colossal. Zeus, o rei dos deuses gregos, estava ali representado sentado. A estátua de 13 metros de altura era feita de marfim e ouro, com detalhes impressionantes que capturavam a atenção de todos os que a contemplavam. Os olhos de Zeus eram feitos de pedras preciosas e sua barba e cabelos eram esculpidos com um nível de detalhe meticuloso, e ele segurava uma pequena estátua de Nike, a deusa da vitória, em uma das mãos. Cada centímetro da estátua era uma homenagem à grandiosidade e à perfeição. As pregas da vestimenta de Zeus eram esculpidas com precisão.
e os músculos do corpo do deus eram tão realistas que quase se podia sentir a força emanando da estátua. Após a proibição dos cultos pagãos pelo imperador Teodósio I em 391, o santuário de Olímpia parou de ser utilizado. A estátua teria sido levada para Constantinopla no Palácio de Lauso. O incêndio teria destruído o palácio e, consequentemente, a estátua de Zeus. O templo de Ártemis ficava na cidade de Éfeso, na atual Turquia, e era considerado o maior e mais belo templo do mundo antigo. Ele foi construído em várias etapas, ao longo de séculos, e passou por diversas destruições e reconstruções. O primeiro templo de Ártemis foi construído no século VIII a.C. pelos gregos. Era simples, feito de madeira e tijolos. Foi destruído por uma inundação no século VII a.C. e reconstruído em seguida. O segundo templo foi iniciado no século VI a.C., por ordem do rei Creso da Lídia, que dominava a região. Era um templo grandioso, feito de mármore e pedra calcária, com 127 colunas de 20 metros de altura cada uma. O templo media 138 metros de comprimento por 71 metros de largura, e abrigava uma nova estátua da deusa feita de marfim e ouro, adornada com joias e símbolos sagrados. Em 356 a.C., o templo foi destruído em um famoso incêndio criado por Heróstrato, que ateou fogo às vigas de madeira do telhado. O novo templo foi financiado pelo rei Alexandre Magno da Macedônia, que conquistou a Ásia Menor. Era um templo ainda mais magnífico que o anterior, com colunas esculpidas com cenas mitológicas e uma cobertura de bronze. O templo tinha também um altar para sacrifícios e um tesouro para guardar as oferendas dos fiéis. O quarto e último templo de Ártemis foi erguido no século II d.C., pelo imperador romano Adriano, que era um admirador da cultura grega. Era um templo semelhante ao terceiro, mas com algumas modificações arquitetônicas e decorativas. O templo de Ártemis foi definitivamente destruído no século III d.C., quando os godos invadiram a região e saquearam a cidade de Éfeso. Diferentemente das outras maravilhas, não há nenhuma evidência que comprove a existência dos jardins suspensos da Babilônia. Os relatos dos escritores clássicos descrevem o local de maneiras vagas, e podem ter se baseado em obras semelhantes. Uma teoria alternativa é que os jardins suspensos na verdade se referem a um jardim construído pelo rei assírio Senaqueribe, no século VII a.C., na sua capital Nínive, às margens do rio Tigre. Eles teriam sido construídos pelo rei Nabucodonosor II, no século VI a.C., para agradar a sua esposa Amitis, no coração da antiga Babilônia, na região que hoje é o Iraque. Os jardins suspensos da Babilônia são descritos como uma obra impressionante de arquitetura e engenharia, que consistia em vários terraços elevados, cheios de plantas exóticas e irrigados por um sistema complexo de canais e bombas. A engenharia por trás dos jardins suspensos era verdadeiramente surpreendente. Eles foram construídos em camadas, como degraus de um imenso zigurate, e cada camada tinha um sistema de irrigação elaborado que permitia que a água subisse desde a parte inferior dos jardins até o topo, mantendo as plantas verdes e exuberantes. Era como um oásis vertical no meio do deserto. Além de sua beleza estonteante, os jardins suspensos também eram um exemplo da grandiosidade do Império Babilônico. Infelizmente, com o passar do tempo, os jardins suspensos foram gradualmente destruídos por terremotos e outros eventos naturais. A pirâmide de Gizé é a maior das 3 pirâmides da necrópole de Gizé, um sítio arqueológico nos arredores de Cairo. É a única das 7 maravilhas do mundo que permanece de pé até hoje, embora grande parte do seu revestimento tenha sido saqueada. Ela foi construída pelo faraó Kelps, da 4ª dinastia egípcia, por volta de 2560 a.C., como um túmulo para abrigar o seu corpo e os seus tesouros na vida após a morte. A pirâmide tem 146,5 metros de altura, originalmente, e 230,34 metros de base, e é composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, que pesam em média 3 toneladas cada um. Os egípcios usaram técnicas avançadas de engenharia e arquitetura para erguer a pirâmide, que ainda hoje desafiam os cientistas e pesquisadores.
Uma das questões mais intrigantes é como eles transportaram e encaixaram os blocos de pedra com tanta precisão e sem o uso de máquinas modernas. A pirâmide tem 3 câmaras internas: a Câmara da Rainha, a Câmara do Rei e a Câmara Inacabada. A Câmara do Rei é a mais alta e a mais importante, pois contém o sarcófago de Quéops, feito de granito vermelho. A Câmara da Rainha fica abaixo da Câmara do Rei, mas não se sabe se ela realmente abrigava o corpo de alguma rainha ou se tinha outra função. A Câmara Inacabada fica no subsolo da pirâmide, escavada na rocha, mas não foi concluída por algum motivo desconhecido. A pirâmide também tem vários corredores e passagens que ligam as câmaras e servem para ventilar o interior da construção. Alguns desses corredores são falsos ou bloqueados, para confundir e impedir possíveis saqueadores dos bens do faraó. A entrada original da pirâmide fica na face norte, a 17 metros do solo, mas foi aberta uma outra entrada pelos árabes no século IX, que é a usada atualmente pelos visitantes. Embora essas 7 maravilhas tenham desaparecido com o tempo, sua influência e beleza perduram em nossa imaginação e nos lembram da maravilha do espírito humano. Se você gostou dessa viagem através do tempo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais aventuras históricas e culturais. Relembrar essas maravilhas arquitetônicas é mergulhar na essência das civilizações que as construíram, um testemunho tangível do engenho humano e da busca pelo extraordinário. Certifiquem-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seus comentários sobre o que vocês gostariam de ver a seguir. Nos vemos no próximo vídeo.